o Corpo de Bombeiros costuma dizer: nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E o desleixo, a falta de zelo, a proximidade com a mediocridade, no afeto, na convivência, na política, na profissão, na religião, na amizade. Tal como o mundo, né, da proteção dos bombeiros no alerta vem sem que a gente necessariamente imagine que poderá ter o efeito que tem. Essa é a razão pela qual fez muito sucesso esse ano um vídeo que foi postado numa das minhas redes em que eu falo sobre a importância de lavar louça. Pode parecer estranho alguém da área de filosofia falar sobre isso, mas eu não falava ali sobre lavar louça em si. Eu falava ali sobre a necessidade de você e eu prestarmos atenção na nossa familiaridade com o desleixo. Por exemplo, você sai de casa hoje para vir para cá. Quem de casa veio, porque muita gente veio de outras cidades, alguns vieram direto do trabalho, algumas pessoas vieram, né, de locais um pouco, como eu dizia, mais distantes, outros que aqui estão, né, vieram de outras atividades, mas ao chegar aqui, alguns que vieram de casa, eventualmente talvez tenham se alimentado. E ao se alimentar, deixou sobre a pia, ou dentro da pia, o prato, a panela, algum talher. Supõe-se que você, ao chegar em casa à noite, vai lavá-lo. Há pessoas que não resistiriam a não lavar. Isto é, não conseguiriam ir dormir em paz com um prato na pia. E outras nem notariam. Outras não só teriam deixado o prato lá com os talheres, como ele teria se agregado de modo amistoso com a louça do almoço e eventualmente do café da manhã. Como já está lá e você passa e vê aquela pilha e diz: daqui a pouco eu lavo, e às vezes sai e não o faz, você vai se acostumando com aquela paisagem indecente. E você deixa para amanhã e diz: agora estou sem tempo. Para que eu vou lavar essa louça? Agora, é necessário fazê-la e dá trabalho. E a ideia do trabalho muitas vezes te trará, inclusive, algo que pode parecer estranho: satisfação. Porque há pessoas que dizem: eu adoro lavar louça. Eu sempre desconfio de pessoas que falam essa frase. Talvez ela tenha alguma perturbação. Mas ainda assim, há pessoas que dizem: eu não gosto de cozinhar e gosto de lavar louça. Ou eu não gosto, tanto faz. Mas, levando em conta que pessoas mentalmente saudáveis não gostam de fazê-lo, chego eu em casa e tenho lá uma louça para lavar. Eu começo, você começa, muitas vezes de modo mal-humorado, você vem fazendo. Aí você começa a criar até o método. Primeiro você lava aquilo que são os pratos, depois você vai deixando as panelas de lado, aí você pega os talheres e junta e passa na água todos de uma única vez. E quando você, depois de uns 10 minutos, começa a te dar um desejo de fazer bem aquilo e fazer direito, e você começa a ter prazer em estar fazendo aquilo. E quando você termina, que está tudo penduradinho, arrumado, encostado, nada na pia, você ainda pega um paninho, passa em cima da pia para ficar seco, enxuga a torneira, dá um passo atrás e sorri. E contempla. Olha só. Você está batendo palma para quem? Para a contemplação. A louvação do que deve ser louvado. E o que é que deve ser louvado? Na família, na escola, na empresa, na cidade, no ambiente, na religião. O capricho. Há um grande pensador alemão que eu aprecio imensamente, que muitas pessoas aqui gostam no campo da poesia, que é Goethe.
o pensador, o filósofo alemão Goethe, ele foi capaz de coisas maravilhosas. Entre elas, criar uma conexão da filosofia com a vida, da filosofia com a botânica. Ele foi alguém que se interessou pelo Brasil de modo muito intenso, né? É algo que vários pensadores na Europa deram atenção. Goethe é do século XVIII, uma parte do século XIX, mas teve muita atenção ao Brasil. Aliás, também aqui Feira é uma cidade que chamou a atenção, especialmente, né, do pensador francês, o Jean-Paul Sartre, que aqui esteve, veio visitar Feira. Ele e a sua esposa Simone de Beauvoir cá vieram no início dos anos 1960, né, e passaram um tempo conhecendo aqui esta cidade e região. O Sartre, que é conhecido por muitas coisas, mas uma delas tem a ver muito com você e comigo, quando ele dizia que não importa o que fazem com uma pessoa, o que importa é o que ela faz com o que fazem dela. Isto é, não importa se alguém faz algo contigo, o que importa é o que você faz daquilo que de você fizeram e, portanto, exerce tua autonomia, tua iniciativa. E Goethe tem uma expressão de uma simplicidade imensa. Ele dizia, se alguma coisa tem de ser feita, então que essa coisa seja bem feita. Olha que coisa, se alguma coisa tem de ser feita, então que essa coisa seja bem feita. Nesta hora, vale, por exemplo, a possibilidade de nós nos lembrarmos de homens e mulheres que nesses 30 meses, por exemplo, se dedicaram pelo mundo afora e também no nosso país a fazer bem feita a nossa proteção, a fazer bem feito o nosso cuidado, a fazer toda uma atividade no campo das morsas de saúde que nos protegessem a ponto de nós estarmos 30 meses após o horror pandêmico que ainda persiste de um outro modo, estarmos aqui todas e todos nessa noite. Evidentemente, fazer isso hoje, 18 de outubro, que é o dia em que entre o mundo católico, especialmente, se lembra de São Lucas, um dos evangelistas, aquele que é entendido como sendo um médico, há várias menções dentro do texto religioso cristão, né, a vida de Lucas, e entre outras coisas, hoje é, como sabe, o dia da médica, o dia do médico, por conta exatamente dessa lembrança, né, relativa a Lucas. E é curioso também, porque uma das coisas boas é o quanto que pessoas se dedicaram a, tendo de algo fazer, fazê-lo do melhor modo. Claro, nós não cessamos ainda o tempo de cuidado, de cautela, de salvaguarda. Eu mesmo passo o tempo todo em que estou com outras pessoas usando máscara. Agora eu estou aqui no palco sozinho e eu o faço por uma razão, né? Todos os dias eu tenho contato com pessoas e isso permite que eu seja, novamente, por exemplo, capturado pelo vírus. Se uma gripe, que é aquilo que eu estou nesse momento, ela traz alguma dificuldade, né, para as minhas atividades, ela não impede de vez, mas o vírus da Covid faria com que eu ficasse 2 semanas sem nenhuma atividade. Por isso, quando eu estou em estado de convivência, eu uso máscara. Para quê? Porque se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E uma das coisas que tem que ser bem feita é a nossa capacidade de cuidado. E por que eu lembro isso? Porque no dia 18 de outubro do ano de 1915, isto é, há 107 anos, nasceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um dos mais estupendos artistas brasileiros. Ator, cantor, dançarino, um homem de 1,5 metro de altura, Grande Otelo. Grande Otelo, que muita gente teve a ocasião de ver em apresentações no cinema. Uma ou outra de nós teve a ocasião, como pessoa, de vê-lo em apresentações. Uma parcela de vocês o viu, né, nas versões mais antigas da escolinha do professor Raimundo, quando ele fazia, né, uma personagem que, quando chamado, dizia Quiqueres, né? E é interessante porque Grande Otelo, um homem de 1,5 metro que nasceu exatamente há 107 anos e que morreu em 1993 na cidade de Paris, produziu arte de altíssimo nível. E uma das coisas mais maravilhosas feitas por Grande Otelo, alguém que, quando representou
o fez do seu melhor modo, a tal ponto que ele é absolutamente admirado, né, dentro da arte brasileira, especialmente por quem tem mais idade, que portanto teve ocasião, né, de presenciá-lo em várias situações. O mais forte é que Grande Otelo, em 1969, ele participou de um dos filmes mais estupendos da filmografia brasileira, que é Macunaíma. Provavelmente poucas pessoas aqui viram Macunaíma no cinema, afinal quase ninguém aqui havia nascido em 1969, as mulheres nenhuma, uma parte dos homens sem dúvida já houvera nascido. E uma das coisas boas é que em 1969, faz tempo, o cinema lançou o filme Macunaíma. E Macunaíma, como sabe, é uma obra de Mário de Andrade, um paulistano que escreveu esse livro no ano de 1928, e esse livro, ao ser levado para o cinema, teve como seu intérprete central Grande Otelo. E há uma cena que se repete várias vezes no filme, que é uma cena que alerta você e a mim, porque a personagem feita por Grande Otelo no filme, que é o próprio Macunaíma, uma das coisas que ele mais faz o tempo todo, e aquele homem de 1,5 metro de altura, fazendo o gesto magrinho como ele era, é muito curioso e ao mesmo tempo muito convincente, porque quase todas as vezes que ele aparece, ele, Grande Otelo, encarnando ali Macunaíma, diz: ai, que preguiça! Ai, que preguiça! Preguiça de quê? De fazer alguma coisa. De ter de me esforçar. De ir lá, como lembrou o Pedro, tirar o leite da vaca. Ai, que preguiça! Vocês sabem, eu mencionava há pouco Lucas, né, um dos grandes nomes dentro do cristianismo na história, e uma das coisas mais fortes é que o passado, especialmente no século IV, o mundo cristão, ele organizou pecados capitais, isto é, os pecados mais brutos em relação à possibilidade de nós degradarmos, né, a nossa vida, chamados também de 7 pecados capitais. Aí eles deixaram de ter uma relevância e no século XIII, um dos maiores teólogos da história e filósofo, Tomás de Aquino, organizou de novo os 7 pecados capitais. A gente os encontra hoje na maneira como Tomás de Aquino, né, o fez. E um dos pecados capitais é a preguiça. Entendido aí, para quem tem algum tipo de fé, no sentido religioso, especialmente cristão, a preguiça é um pecado, porque é a preguiça de buscar o melhor na tua vida, a preguiça de buscar a salvação, a preguiça de buscar ser bom ou boa, a preguiça de buscar ser necessária ou necessário. Aliás, a palavra preguiça no nosso idioma, ela vez ou outra pode vir também na sua forma latina, que é assídia, e também se diz assédia em português com C, né? Não assédio com 2 S's, mas assédia com C, se usava no latim assídia, um pecado capital. Pecado de quê? Ai, que preguiça! E começou a achar o que eu posso fazer. A vida é assim, eu faço o que eu posso. Interessante, porque essa geração que está agora com menos idade, que por exemplo hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar. Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, hábito. O contrário também, que é capricho. Também é hábito. Exemplo, eu viajo bastante. Essa semana eu estava em Goiânia, Alápolis, terça-feira eu estou em Belo Horizonte, na outra eu estava em Natal, estava depois, né? Aliás, antes em Fortaleza e assim por diante. Minha atividade hoje, eu estou aposentado como professor desde 2012, escapei, né? E eu agora tenho a possibilidade de ter outras atividades de viagem e tudo. Por isso, ao ser convidado, né, para essa reflexão aqui hoje, fico honrado, né, da possibilidade, mais uma vez, de estar aqui, né, com gosto nesses intervalos de viagem. Portanto, eu durmo muito em hotel, em viagem. Todos os dias que eu estou viajando, eu acordo no hotel de manhã, sozinho, que é o que a Cláudia espera, certo?
Ao acordar, eu estou sozinho. Primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo e a barba. Para quem? Não tem ninguém ali comigo, mesmo. Certo? Por que pentear o cabelo e a barba? Para mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, não tem ninguém vendo. Ou vou sair no domingo, eu vou para a FAAP assistir uma palestra ou fazer uma palestra. Não vou arrumar a cama. Para quê? Vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o capricho que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco. Resíduos alimentares que uma inspeção do CSI acharia, né? Indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis, quase próximas daquilo que já iria para o Museu FAAP aqui. Capricho. Capricho. Ontem eu estava observando e pensando, sentado aí. Puxa vida, que falta Tarcísio Meira mostrar? Que falta Jô Soares mostrar? O que falta Natália Timber mostrar? Né? O que falta? Ele podia dar para o gasto, mas não. Né? Em alguns momentos vem uma fúria interna, e essa fúria é a fúria não da arte apenas, e claro que ela também, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Descortela. Se é gerações em ebulição, o que mediocridade tem a ver com isso? Muito, porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade em relação a várias faces do nosso cotidiano. Claro que as gerações são diversas. Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade, que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. Tanto que eles vão buscar. Eu uso barba sem tirar faz 42 anos. Eu estou na moda. Faz 42 anos que eu não tiro a barba. E eu estou na moda. Outro dia, Cláudio e eu fomos a um shopping e no lugar onde havia uma loja de iogurtes naturais, hoje tem uma barbearia. Barbearia, aquela inclusive do lado de fora, com aqueles símbolos antigos que ficavam girando, onde se oferece fazer a barba com toalha, navalha, uma coisa de mafioso. Não a loja, mas o princípio histórico do cinema. E a gente, você já imaginou? Uma parte da nova geração decidiu ser contemporânea além de nós e decidiu fazer algo para mostrar como nós somos ultrapassados, que foi fazer cerveja artesanal. Séculos a humanidade passou para ter uma cerveja gelada no freezer. Pronta, porque você vai lá e abre. Não, ele vai mostrar que você é antigo e aí ele faz cerveja em casa. Ele e um grupo de amigos. Demora, vence logo, acaba cedo. É amarga, mas você é velho. Você compra cerveja. Você já imaginou? Que coisa maluca. Você vai a um restaurante hoje em São Paulo almoçar, depois que teu menino ou menina fizer o exame, e você vai a um restaurante que é sofisticado. Olha só uma curiosidade, tem umas marcas aqui no chão, elas são da peça ou da minha apresentação? Eu não sei se é para eu andar para lá e para cá. É da peça, tá. É porque eu estou olhando agora que tem umas marcas. Eu falei, será que eu estou fora de quadro? É. Ainda serei enquadrado pela diretora do teatro. Né? Já imaginou? Você vai almoçar daqui a pouco e você vai procurar um lugar. E o restaurante será tanto mais contemporâneo e, portanto, mais avançado. Ele será quase hipster se ele tiver o cardápio escrito com giz numa lousa. Num mundo de eclosão, de tecnologia, de mundo digital, de LEDs, a modernidade é chegada por meio de uma lousa com giz. Eu estou dizendo isso por uma razão. Porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar
com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade, é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área, no âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula, ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir, e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vem fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram, que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás, porque aquilo, se alguém vivesse num lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações, em que a gente está num instante em que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Aí diz assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. A relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço. Seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública. E de repente, as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, um litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família.
E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô Ettore, italiano, todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. E eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava: quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia: não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração. Ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro, e aí cai numa armadilha. Confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, você teve, claro, você sabe, filhos pequenos. Há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. Usando um argumento curiosíssimo. É porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia. Na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Famílias inteiras saem de casa, hoje, domingo, saem de casa e vão ao restaurante comer comida caseira. E saem de casa para fazê-lo. Tem algum tipo de doença nisso. Gente, vamos comer comida caseira? Vamos embora. Vai todo mundo. Sai de casa para comer comida caseira. Tem alguma perturbação psiquiátrica nessa questão? Você ri? Somos nós. Ri de quem? Animador de criança, criança aos 10 anos de idade, 12. Ela nem tem hormônio, ela tem demônio. É uma coisa, né, de outra natureza. Aquilo ferve numa outra direção. Aliás, quem é professor aqui sabe o que é demônio em vez de hormônio, né? Não só no ensino médio, até na universidade, porque a gente tem uma noção hoje de adolescência estendida, né? A parte dos pensadores entende a adolescência como sendo quase 30 anos de idade, né? E não 17 como era até pouco tempo. Já se trabalha com essa noção de uma adolescência estendida por conta até do tempo nosso médio de vida ter sofrido também, ainda bem, né? Uma extensão, mas a grande questão, meu avô, era: quais são teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa. O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério?
Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade. Significava não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena.